Mas gravou até agora? Tudo bem? Credo di sì, sì. Certo. Então, retomando, eu vou logo começar a ler, a introduzir, digamos, contextualizar realmente o último dos grandes. Bom, eu vejo as pessoas entrando, bem-vindas a todas, né? O último dos grandes encontros infernais de Dante. Um encontro que é um marco, que realmente, no sentido que marca em todos os sentidos, mexe muito, muito tocante, muito sério, né? Patético, né? E terrível, dramático, aquele que é o fim do inferno. E o Dante, estamos no incontro com Ugolino, il conte Ugolino, che è figura famosissima, extrapolou até como outros, como Ulisse, como Francesca, como Farinata, né? Extrapolou até os a própria Divina Comédia se tornou isoladamente, digamos, mesmo que não tenha lido toda a Divina Comédia, mas é difícil achar, encontrar alguém que nunca tenha falado ou não tenha uma embora a pequena ideia de Ugolino. Personagem muito dramático, eu disse, estamos já no final do inferno, prestes a Dante está terminando essa viagem no inferno, aí depois continuará no purgatório, está muito próximo de Satanás, ou seja, o fundo do inferno é também o centro, é o ponto de maior ausência, presença de pecado, ausência de Deus que exista, né? E no canto 32º, o canto do Golino é o 13º, mas o encontro, na verdade, começa, é antecipado no final, que vamos lendo o canto 32º. Estamos, como eu falei, na parte mais terrível do inferno, lá onde são punidos os traidores, segundo uma hierarquia que prevê conforme já sabemos que Dante faz, os traidores, entre aspas, menos graves, mesmo assim gravíssimos, da família, os traidores da política e o próprio Satanás depois, enfiado, vocês veem pela imagem de Doré, é um pântano, uma palude de ghiaccio gelada, e o gelo por si assim, é uma prova física de ausência de ar, porque até o fogo, lá atrás, no inferno, no começo, onde tem um fogo, o fogo para se alimentar precisa de ar, senão não tem, não existe. Ou seja, um mínimo de sopro vital, de lembrança de sopro vital, que o ar garante, tem lá no começo do inferno, mas à medida que se desce, se chega ao Satanás, a, realmente a ausência total de vida, a negação da própria vida, que a própria essência de Satanás, ou seja, a negação de Deus. E por isso que talvez diferente de uma vulgata geral, né, que associa o inferno, sobretudo a chamas, na verdade, no fundo do inferno tem o gelo, que é pior, o gelo terrível, que é esse o pecado, a negação de Deus total. Então, estamos muito próximo de Satanás, que é um monstro gigantesco com 3 bocas, deforme, grotesco, que com 3 cabeças diferentes, com 3 bocas diferentes, com as quais mastiga, triturando os 3 piores traidores, segundo Dante, da humanidade, ou seja, com a boca central, o Judas, que traiu Cristo, com as outras duas, o Bruto e Cássio, ou seja, aqueles que traíram, né, César, ou seja, pondo em xeque a existência de Roma, assim como Dante entende, tá? Mas agora, um pouquinho levemente antes, mas já dentro desse mesmo pântano, dessa palude gelada, né, em que está, em cujo centro, daqui a pouco, Dante e Virgílio verão Satanás, para depois sair pelo próprio corpo de Satanás, eles se appoggiano e saem do inferno e ganham le stelle,
quindi torniamo a rivedere le stelle, que é o verso final do inferno, ou seja, para se preparar para o purgatório. Então, nessa mesma palude, fazem vários encontros com traidores, então, dos mais variados tipos, inclusive na primeira parte desse lugar mais ínfimo do inferno, Caína tem o marido assassino da nossa querida Francesca, Caína, então, assim, por uma hierarquia, né, como dissemos, os traidores dos afetos familiares, independente se ele era o marido que foi traído ou não, aí entramos na parte dedicada aos traidores da pátria, por motivos políticos, que é ainda mais grave do que trair a família. Aí, Dante e Virgílio, então, encontram um monte de gente, e como vocês podem imaginar, um monte de toscanos e florentinos também, retomando o começo do nosso curso, né, dos nossos encontros, as invectivas, a contextualização política da Toscana e de Florença na Divina Comédia. Tá, então, os ódios políticos, etc. Aí, a um certo ponto, Dante, no final do canto 32º, Dante vê, enfiados nesse gelo, duas figuras, e essa imagem dora é terrível, que mastiga de uma forma animal um outro, a cabeça, o crânio de um outro, quase é a matéria cerebral, assim, o canto 33º começa com uma imagem mórbida até, che di fatto impressionou muito o romantismo, o canto di Ugolino, a figura di Ugolino é uma das mais famosas do romantismo alemão, inglês, alemão sobretudo, e teve uma difusão, assim, autônoma, ovviamente, dependendo de quanto se pode ser autônoma da Divina Comédia, mas assim, por si. Então, mastigando esse crânio, mastigando e remastigando, porque a pena é infinita, e vê essas duas figuras. Aí Dante, como a gente já sabe, né, já está, pergunta, se dirige a ele, e a risposta, o canto 33º começa já com a risposta plena, entrando diretamente in medias res, ou seja, com um efeito dramático terrível. Ugolino também foi uma figura histórica, é uma figura histórica, existiu realmente, e embora não sejam tão claras as circunstâncias que o Dante conta, com esses detalhes que o Dante fala, mas realmente ele era um político importantíssimo de Pisa, da cidade de Pisa, ou seja, inimiga de Florença, mas ele fez jogos, ele foi muito muito prejudicato, não sei se se pode dizer isso em português, ou seja, não teve muitos problemas em mudar de casaca, em virar casaca política. Então, ele é um político, talvez, bom político do ponto de vista somente da política, che passò, embora fosse di famiglia ghibellina, magnatizia, no? Passò aos guelfos dependendo das circunstâncias, depois que passou ghibellino, fez doppi giochi, vários, enfim, considerados contra a pátria, embora fosse inimiga di Florenza, ma era sempre a pátria dele, Pisa, e colocando, portanto, a risco a própria pátria, e aí depois ele caiu nas tramas de outro político, que é aquele cujo crânio ele mastiga, que é o inimigo político dele, l'arcivescovo Ruggeri, di parte arcebispo, mas ghibellino, perché di grande famiglia magnatizia. Os pertencer políticos não eram tão ligados ao nascimento, né? Mas ao poder. Não porque uma pessoa era aristocrata necessariamente podia não ser guelfo, né? Então ele foi atraído, Marapuca, enfim, de alguma maneira ele foi traído, ele, traidor da própria pátria, foi por sua vez traído e foi condenado, enfim, morreu, isso é histórico, que ele morreu preso de fome, junto com seus filhos, em uma torre em Pisa chamada della Muta, e
Dante sugere um fim, além desse fim, um desfecho ainda mais trágico, que de uma certa maneira é antecipado pelo contrappasso, a maneira di remeter e di creare una ligação, di suggerire una ligação entre o pecado, né, o crime, o pecado e a pena, che è anticipato pela própria figura, por come si appresenta Ugolino comendo o crânio do seu inimigo. Ele também condenado, né? Os dois são culpados, os dois são traidores, mas o Ruggeri é pior ainda, né? Bom, então eu vou ler, como sempre, né? Então, a partir do final, né? Do verso 133 do canto 32º, Dante já tinha reparado nesse grupo, né? Nesses dois pecadores a 20 ligados por esse gesto bestial di um em cima do crânio do outro. O tu che mostri per sì bestial segno, odio, sovra colui che tutti mangi, dimmi il perché, diss'io, per tal convegno che, se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo s'uso ancora io te ne cangi, se quella con che io parlo non si secca. Então, Dante começa logo, digamos, o que ele pode oferecer para o Ugolino, que ele já está super danado, né? Mas Dante ele tem esse poder esse poder da língua, da poesia, do domínio da poesia, de estar escrevendo. Ele já está no final do inferno, então ele adquiriu segurança à medida que avançou, né? Que faz parte também do objetivo de Dante. Então ele se dirige sempre com esse o vocativo áulico que nobilitante, che vem do latim, da retórica latina, ou seja, embora ele considere uma alma penada, é uma alma penada, mas ele se dirige a ele com uma certa nobreza, um certo respeito, e diz, tu, né, que demonstre com... Tudo bem? Estou ouvindo umas interferências. Eu peço, por gentileza, quem estiver, para desligar o microfone, senão dá interferência. Isso eu aprendi. Às vezes eu esqueço. Tudo bem? Posso, Leonardo? Tá. Ele diz, então, tu que demonstra com um sinal, um signo, uma demonstração tão animal, bestial, demonstra ódio, que você ódio é a palavra, a essência, em primeira posição no segundo verso dessa terzina, ou seja, em posição de absoluto destaque. Desculpa, mas eu estou ouvindo umas interferências. Eu peço, eu não sei, Leonardo. Tudo bem? Pessoal, eu acho que tem algum microfone aberto aí. Vamos ver quem é. Por gentileza. Um minutinho. Acho que agora, talvez. Então, ódio com aquele que você come. Dante usa esse verbo mangiare, bom, que todos que estudam italiano conhecem, ovviamente, que é um verbo, não é do latim medieval, manicare, que tem essa ideia de mastigar também. Então, me diga por quê, com esse pacto, com esse acordo entre nós, um acordo, digamos, entre pessoas que confiam na palavra e que respeitam os pactos. Ou seja, não porque você é uma alma penada, condenada, eu não vou respeitar isso. Dante mostra, ele faz um empenho, ele assume um compromisso e se dirige com respeito a Ugolino. Então, me diga, com esse acordo entre nós, porque se você, com razão, se queixa, ou seja, mostra, se Lamouria tem razões de reclamar desse daqui, de chorar,
eu, sabendo quem vocês são e seu pecado, possa divulgar nel mondo suso, quando eu voltar lá no mundo, perché depois dessa minha jornada, e io ti posso oferecer isso em troca. É a coisa, claro, desde que a minha língua, non diz a palavra linka, quella con cui io parlo, ou seja, a minha língua que eu uso para falar, não se seque, não seque, né? Não acaba. Aqui também, ou seja, pelo terror, pela falta de recurso, ou então porque ela seca depois de muito falar. Enfim, também é um fecho retórico, digamos o caso. É isso que Dante pode oferecer ao Ugolino. Então, ele quer saber, porque ele precisa saber também para divulgar, para sempre dentro dos objetivos, né? Esse quadro geral de viagem de redenção, de mostrar, né, como se pode ganhar, não ganhar, conquistar, receber o paraíso, né? Mas ele precisa chafurdar e divulgar as coisas piores. Né? Aí il canto 33º começa de uma forma maravilhosa, que depois eu coloquei para vocês existem inúmeras leituras desse canto, que é fortíssimo, e tem uma especialmente desse ator Carmelo Bene, que era, digamos, nem sempre, eu vi muitas vezes no teatro, ele usava, digamos, deformava a voz, ele usava de forma muito, como posso dizer, às vezes com efeitos muito fortes. Eu usava a língua, realmente, devia ter um aparato fonatório especial, muito treinado, mas era um ator realmente diferenciado. Acentuando também uma leitura menos clássica, muito forte. Menos clássica com relação a uma leitura piana, digamos, eu vou ler diferente, tá? Normal, até porque mexe muito realmente, e depois vamos ouvir o Carmelo. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola i capelli del capo che le aveva di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che rinovelli disperato dolor, che il cor mi preme, già pur pensando, pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser di inseme, che frutti infamia al traditor che io rodo, parlar e lacrimar, vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando ti odo. Tu dai saper che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggero. L'acqua. Or ti dirò, perché io son tal vicino, che per effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro della muda, la qual per me al titolo della fame, e in che conviene ancor ch'altrui si chiuda, ma vi ha mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte perché i pisan veder Luca non ponno. Con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pariano stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco e domandar del pane. Ben se crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, onde io guardai nel viso a miei figliuoi, senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai, piangevan elli, e Anselmuccio mio disse: oh, tu guardi, sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai né risposi io tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscìo.
Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per 4 visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed io, pensando che il fessi per voglia di manicà, di subito le vorsi, ed ei, perdon, pensando che il fessi per voglia di manicar, di subito le vorsi e disser, padre, assai ci fiamma in doglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo: Padre mio, che non mi aiuti, qui vi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascar li tre, ad uno, tra il quinto e il sesto. Onde io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e 2 dilli chiamai, poi che fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti, che furo all'osso, come d'un can forti. Ai Pisa, vitupero delle genti del bel paese, là dove il si sona, poi che vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepa d'arno in sulla foce, sì che li annieghi in te ogni persona, che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradito te delle castella, non dovei i tuoi figliuoli porre a tal croce, innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguiccione il Brigata e gli altri due, che il canto suso appella. Então, eu vou terminar aqui porque, na verdade, até o verso 90, porque depois o canto continua, ovviamente, com o final do inferno, né? Mas o Ugolino e tem uma mudança bruta para o resto do canto e a visão horrível de Satanás, que já é anunciada de qualquer jeito por essa. E também porque Dante ele media os efeitos, né? Porque passar de de contrastes mexe muito, não deixa indiferentes. Ou seja, ele testa continuamente os nossos limites, e isso para aumentar também os efeitos que ele se propõe a provocar. Efeitos morais, principalmente, mas a partir também do uso da língua e da poesia. Tá. Então, ai, perdão, eu perdi. Agora, tá. Então, canto 33º, ele começa logo, e Dante che si dirige a Ugolino, com esse gesto, ou seja, segundo, o tempo que dura a leitura, né? Que Ugolino, para essa ação monstruosa que ele faz no crânio, de comer o crânio, de roer o crânio do seu arqui-inimigo, então levantou a boca do pasto da refeição animalesca, fiera, como a fera, né? Como os animais fazem, ou seja, comendo roendo de uma forma monstruosa, aquele pecador. Ou seja, o verbo é no final, Então, o objeto é antecipado no começo do verso, que dá uma força, e la bocca, com essa doppia C, che le doppie allungano, elas alongam um pouquinho a duração da vogal, ela dá um relevo dramático fortíssimo. Depois vocês vão ver com Carmelo, limpando-a no cabelo, no cabelo da cabeça que ele estava roendo pela parte de trás. É assim como a imagem, a gravura de Doré. Depois começou o Ugolino a Dante: você quer que eu renove uma dor desesperada que me oprime o meu coração? E fala de coração. Ou seja, o Ugolino, pecador terrível, mas ainda mantém uma manchinha, uma sombrinha de sentimento, né? Antes de chegar a Satanás. Mas, de qualquer jeito, pecador dos mais terríveis, né? Mesmo somente de pensar, antes mesmo que eu fale. Mas se as minhas palavras devem ser semente
que dê infâmia, desonra a esse traidor que eu estou roendo, e você vai ver chorar e falar ao mesmo tempo. Vocês lembram lá no canto quinto a mesma coisa che dice Francesca, dirò come colui che piange e dice, quando Dante pergunta, pede a Francesca che conte o caso dela. Ovviamente è una situazione che parece quase muito diferente da de Ugolino, como tensão, como já muito tensa, mas assim, não com esse desesperado infâmia, esse clima tão pesado, carregado que é o fim do inferno, ovviamente. O Dante sabe dosar bem o crescendo, essa palavra que eu peguei emprestada, tá? Da música não se usava na época de Dante para como a gente usa agora. Mas eu não sei quem você é, nem porque como você veio aqui, né? Mas me parece florentino de verdade. Quando eu te ouço, a gente já viu, né? Que muitas vezes os pecadores reconhecem pelo acento Dante e reconhecem como florentino. Agora, também aqui, como em Farinata, nós lemos Farinata, digo isso porque nós lemos essas partes e realmente remetem uma com outra. Ugolino, come Farinata, pertence a uma grande famiglia magnatizia. O Farinata, por um certo lado, com que ele compartilha muitas características de arrogância, mas ele não é um traidor, pelo contrário, né? Mas ele também como se fala, causador e vítima desses ódios políticos ligados a esse pertencimento partidário tão forte. Mas Ugolino teve um fim tão terrível que essa parte humana, embora Dante, ovviamente, não duvida julgá-lo um traidor, tanto é que está aqui no lugar mais terrível do inferno, mas foi tão desproporcionada também a pena dele e dos filhos, vamos ver, que isso se sobrepõe. E também o Ugolino demonstra ser mais que Farinata, capaz também de, como dizer, de não está tão ligado a esse pertencer político. Embora também essa maneira de se dirigir a Dante possa ser também uma maneira, porque ele suspeita, pode duvidar, obviamente, que Dante pertença à facção popular guelfa de Florença, obviamente, os tempos são diferentes. Então, ele também não quer responder por essa razão, para contribuir a jogar infâmia no nome do traidor dele, mas também não quer nem chamá-lo por nome, porque provavelmente pertence ao partido, adversa a ele. Mas isso é deixado volutamente, né? Quer dizer, é uma interpretação possível também, ou seja, que acrescenta, não exclui nada. Você deve saber que eu fui, porque obviamente ele morreu, os pecadores sempre, mas isso também no purgatório, enfim, a vida passada é uma ilusão, a vida terrena, né? A vida verdadeira, eterna, essa daqui. Então eu fui, né? Eu fui o conde Ugolino e este é o arcebispo Ruggeri, só que ele usa presente porque ele para sempre esse arcebispo, foi pior, Dante usa isso maliciosamente, porque esse daqui, o arcebispo Ruggeri, pisano, inimigo ghibellino, então nasceram, digamos, ele e o Ugolino são do mesmo partido inicialmente, mas o Ugolino faz essa política muito prejudicada, e Ruggeri e os partidários deles, né? Na verdade não se sabe exatamente se foi exatamente Ruggeri, l'arcivescovo Ruggeri fazer isso, mas o partido ghibellino naquele momento no poder em Pisa, né? Mas ele é eternamente Ruggeri, ele vai ter essa infâmia eternizada pela tua poesia para sempre, e essa pena que eu estou dando a ele, além de estar no inferno. Agora te direi porque eu sou um tão concidadão dele, próximo dele. Esse concittadino também pode ser próximo no sentido
eu estou roendo a cabeça dele, ou com um cittadino, ou seja, nós, e com uma ponta sarcástica nas palavras dele, que Dante nos remete, para dizer: olha como nós somos, compartilhamos a mesma pátria, como temos interesses em comum, né? Voltando àquela polêmica, digamos, eterna, aquele tom invetival que Dante mantém sempre com mesmo os seus próprios cittadini, né, florentinos, dominados pelos ódios de pertenência ideológica partidária, tá? Que, por causa dos seus pensamentos ruins, ou seja, da sua traição, eu confiando nele, eu fosse preso e depois morto, não é necessário dizer. Ou seja, era uma coisa tão reconhecida, tão sabida que o Golino passa para cima. Isso daqui não importa dizer, porque você sabe, ou seja, me queixar disso. O Golino, de uma certa maneira, reconhece que ele foi preso, mas, mas, mas o que você não pode ter sabido é como a minha morte foi cruel. E você, aí eu vou contar e você vai saber se ele me ofendeu. Se ele realmente me ofendeu, e aí você vai julgar se difamar Ruggeri na sua poesia. E aí entra imediatamente que o Golino já está preso dentro da torre, já foi preso por essa arapuca com os filhos e os sobrinhos. Na verdade, talvez fossem somente os filhos, não se sabe, três, o Golino mais três. Um pequeno furo dentro da torre muda, bom, a torre também aqui não se sabe se porque era silenciosa, sombria, ou porque era o lugar, não sei se acho que se fazia no Brasil, porque eu acho que eu vi quando a gente viajava, aquelas edificações altas em que, em último, tem andar na parte de cima, que em geral são um pouquinho abertas em cima, não é o caso dessa, tem as aves, tem as aves que podem ter suas crias, as aves, as pombas, tipo um cultivo, não sei se fala cultivo, enfim, la muta, e onde elas podem mudar de plumas, dar comida, fazer ninhos, alimentar suas crias, tá? Então, essa torre, mas é um nome vulgar, digamos, conhecido popularmente, vulgar nesse sentido, conhecido popularmente dessa torre, que para mim tem o nome da fome, tem o título, é símbolo, é sinônimo de fome, porque ele morreu de fome, e, e que, com certeza, outras pessoas vão ser presas, porque, considerando o ódio, né, partidário dos pisanos, a polêmica, os toscanos, os pisanos, com certeza outras pessoas serão punidas dessa maneira atroz. Então, esse furo, esse pequeno buraco, tinha me mostrado que já tinha passado vários meses, quando eu tive um sonho que me revelou o futuro, que me abriu o véu do futuro. É um sonho terrível, né? Que deve ser interpretado, ou seja, é interpretado por Ugolino. Este daqui, ou seja, Ruggeri, ele me parecia. Aqui é uma metáfora da caça. Ele me parecia um mestre de caça e o senhor desse ritual que era a caça, que era organizada, era uma ocupação típica das classes nobiliares, né? E era organizada segundo uma hierarquia. Então, ele era o mestre dessa batida de caça e ele, o senhor, estava caçando um lobo com seus filhotinhos, os lupicini, os pequenos lobinhos, lá perto daquela montanha que é uma montanha, Monte San Giuliano, que está entre Pisa e Lucca. Portanto, como se fala, cria um obstáculo na vista entre Pisa e Lucca, que são duas cidades da Toscana, inimigas muito próximas. E aí ele cita famílias, grandes famílias pisanas, de Pisa, inimigas de Ugolino, então, que participaram dessa arapuca com Ruggeri, que participam dessa caça, como com cachorros, que são os animais usados para caçar. Né? Então, aliás, cachorras, cadelas, magras, espertas,
astutas, ou seja, todos sinônimos de, vocês lembram da loba no começo, né, da Divina Comédia, ou seja, com ganância, esperteza, né? Então, Gualandi com Sismondi, com Lanfranchi, essas famílias pisanas, ele, Ruggeri, junto com esses daqui, na frente da casa, dirigindo a casa. Me parecia, na fuga, em sua breve fuga, o pai lobo e os pequenos lobos me pareciam cansados e me parecia que as cadelas estavam ferindo, né? Azzannando, como se diz, ferindo, enfim, atacando os seus fianchi, a parte de trás, né? Onde vocês imaginam um cachorro que persegue um animal, não lembro como se chama, i fianchi. Bom, quando eu acordei antes da manhã, eu vi no sono chorar meus filhos que estavam comigo e pedi pão, comida. E aí o Golino faz um verso assim, patético, sentimento muito forte, dirigido a Dante, ou seja, que escapa ao conto, né? Diz, você é muito cruel mesmo, se você, a essa altura, pensando naquilo que o meu coração anunciava, você não chora, ou você não se compadece, você não tem compaixão comigo. E se você não chora, de que? É uma pergunta retórica. Do que você costuma chorar? Quer dizer, isso é uma coisa tão terrível. Então você deve se compadecer de mim e chorar, porque senão você não chora por nada. Já todo mundo retoma a narração, o conto. Já todo mundo estava levantado, né, acordado, e se apressava, se aproximava ao horário em que eles levavam comida, os carcerieri, né, para nós. Esse é quase uma, mas por causa do seu sonho, evidentemente é uma alusão que os outros também tinham tido um sonho parecido, uma má, como se fala, uma, ai, agora me escapa a palavra, insomma, com o sonho tinha antecipado aquilo que iria acontecer. Mas cada um tinha dúvidas por causa do que tinha sonhado. E eu ouvi a chave na porta de baixo, embaixo da torre, ser fechada. E eu olhei no rosto dos meus filhos sem dizer nada. Eu não chorava, não chorava, mas me tornei uma pedra, me petrifiquei. Eles choravam, porque era jovem, né? E o meu Anselminho também, Anselmuccio, Anselmo, Uccio, Anselminho, é um apelativo carinhoso, disse: Você olha dessa forma, tipo, dessa forma estranha, pai? O que você tem? Por isso, eu não chorei, nem respondi nada todo aquele dia, nem a noite seguinte, até que outro dia raiou, porque ele está com medo de revelar o seu, ele quer, digamos, por um senso natural de proteção, como dizer, esconder aos filhos a realidade. Mas assim que um raio de sol entrou na prisão, eu reconheci a minha aparência no rosto, nos quatro rostos, eu mordi as, as duas mãos pela dor, né? Mas esse mordi é muito forte, ovviamente remete semanticamente ao verbo mangiare, rodere, e eles pensando que eu fizesse isso, porque estava com vontade de manicar, que outra é o verbo originário, mangiare viene da manicare, ou seja, comer, mastigar, fora. De repente, imediatamente levantaram e disseram: Pai, seria menos dolorido para nós se você comesse de nós. Você, você nos fez, você vestiu nosso corpo, ou seja, você nos deu a luz, né? E você pode espolhá-lo, despí-los, né? E então eu fiquei quieto para não deixá-los mais tristes.
ficamos aquele dia ou outro completamente calados. Ah, é aqui outra expressão famosíssima que ai, terra dura, dura terra, por que você não se abriu, não se engoliu naquele momento, né? Inclusive é uma coisa da Bíblia. Depois que chegamos ao quarto dia, sem comer nem beber nada, Gado, que seria, na verdade, era o filho mais velho, mas aqui a atitude dele parece remeter a um menino especialmente frágil, né? Talvez um menor, mas enfim, Gado se jogou aos meus pés, dizendo: Por que, pai? Por que você não me ajuda? E ali ele morreu. Desculpa, na minha água eu disse, deixei. E como você pode me ver agora, eu vi cair os três, um depois do outro, entre o quinto e o sexto dia. E aí eu comecei a branco, já cego, ou seja, sem enxergar mais nada, pela fome, pelo desespero, a brancolar, eu não sei como se fala em português, mas é esse gesto que uma pessoa quase tateia no vazio, né? Se mexendo assim, não sei como. Tem até uma expressão italiana, brancolare nel buio, ou seja, se movimentar na escuridão, para dizer branco nel buio, ou seja, não tem absolutamente parâmetros referentes. Bom, a brancolare em cima de cada um e 2 dias o chamei, ou seja, ele resiste mais que os filhos, depois que morreram. E aí o verso famosíssimo, motivo de grande dúvida e escândalo, depois, mais que a dor, o jejum, ou seja, a falta foi mais forte. Então, obviamente a ideia que remete é a ideia que o Golino, que depois morreu de qualquer jeito, talvez tenha comido dos próprios filhos. Quer dizer, o comer, o canibalismo, embora um tabu fortíssimo em quase todas as culturas, assim consideradas mais avançadas. Acho que em todas, na verdade, das, entre aspas, avançadas, a gente se entende, né? Então, mas na verdade não tem, isso não fazia parte exatamente dos fatos que Dante de Ugolino, mas quem sabe que se não fizesse parte de uma tradição oral que até daria para entender de uma certa maneira, porque uma pessoa condenada a morrer de fome com outras pessoas que morrem antes dela, a gente inventa fantasia. Isso não quer dizer que isso tenha acontecido. Não, digo isso porque ainda escandaliza muito isso. E Dante, obviamente, deixa uma dúvida. É? Nunca o saberemos. Tá, depois vamos ver o que você espera. Quando ele falou assim, acabou de falar, com gli occhi torti sono biechi, ou seja, que olham de soslaio como se fosse. Ele é deforme, né? Deformado por essa mais por esse fim desproporcionado que ele teve do que pelo próprio pecado. Ele retomou o teschio, né, a cabeça miserável com os dentes que chegaram até o osso, fortes como de um cachorro. Aí Dante retoma, quase dá uma certa, entre aspas, depois disso, uma alegria, entre aspas, obviamente, mas é ter uma outra inventiva. Vocês lembram lá atrás, quando nós vimos, quando Dante faz aquele percurso da Toscana, do curso do Arno, que diz que representa todos os toscanos como animais, e dice le volpi pisane assemelha. Ou seja, tem para todo mundo, de Arezzo para Pisa. E chamam os pisanos de volpi, raposas, espertos, astutos. Os florentinos são os lobos. Aí ele retoma essa ocasião, esse encontro com o Gulino, a ocasião para mais uma invettiva, sempre para convalidar a, um dos centros da reflexão de Dante e dos ódios partidários, que chega até essa monstruosidade. Então, só que é fortíssima, né? Pisa, vitupério, desonra da humanidade, daquele belo país da Itália, onde ele se sona, ele
que o país que é identificado, o próprio Dante tinha feito isso no Trattato Linguistico de Vulgar Eloquência, identificando a Itália, outros, a França, a Provença, pela maneira de dizer sì, que é diferente nas várias, e que identifica as fronteiras de um país que ainda não existia politicamente, mas a ideia de Itália é antiguíssima, é pré-romana, na verdade. Então, daquele belo país onde soa o sim, mas sim, Pisa, vitupério universal, já que, olha só o que ele pensa, os vizinhos não te puniram, foram lentos para te punir, castigar, que a praia e Gorgona são duas ilhas que estão, porque Pisa está na praia, quase na praia, né? Quer dizer, uma parte de Pisa está à beira da praia. Era uma república marinara, né? Ela deve sua fortuna também, antes de Florença, aos comércios, à navegação no Mediterrâneo. E ele imagina que essas duas ilhas elas se deslocam do lugar delas e vão, e ali o Arno desemboca no mar, né? Aí ela se desloca, se coloca na frente de onde o Arno, la foce dell'Arno, né? Onde o Arno desemboca, portanto, criando fazendo um obstáculo e o Arno levantasse as águas e assim afogasse todos os pisanos, né? É ainda, gente, esses versos ainda ressoam, né? A gente usa às vezes, é, assim, usava mais. Hoje em dia não pode realmente mais, é uma coisa tão forte, porque, digamos, hoje em dia também a faciosidade política aumentou também na Itália, não é somente uma coisa local, portanto, uma coisa que podia ser remeter a uma lembrança literária, embora forte, agora, hoje em dia, pode ser levada, come dizer, à concretezza delle azioni, portanto, non si dice più, quer dizer, eu, pelo menos, teria algum problema em dizê-lo, mas antigamente os toscanos são muito, não tem muito, como dizer, bons tratos uns com os outros, a gente usava, Florentino, Pisano, Sinese, Livornese, todo mundo. Bom, mas é uma imagem, de qualquer jeito, uma punição terrível também para afogar todo mundo. Mas ele disse, porque seu Golino tinha fama de ter traído Pisa, porque ele teria, dos castelos, porque ele teria, como dizer, barganhado uns castelos que pertenceriam a Pisa com Gênova. Se ele tinha fama, você não devia, você, Pisa, não devia martirizar seus filhos, que não tinham culpa, porque eles eram jovens, inocentes. Você, segunda Tebas, agora vou falar porque chama Pisa de segunda Pisa, o Guiccione e o Brigata são dois dos filhos de Ugolino e os outros dois que são nomeados Gado e Anselmuccio no canto. Então são cinco ao todo, Ugolino mais quatro. Sim, dois eram filhos, dois eram sobrinhos. Mas ele chama geralmente todos os filhos. Tá, novella até, e aqui termina ele, Dante e Virgílio retomam viagem para concluir daqui a pouco, né, com a visão, como falei, de Satanás, e finalmente a saída do inferno. Mas porque Ugolino, desculpa, Dante chama Pisa novella Tebe, perché Tebas, era uma cidade grega da Boécia, que famosa na história grega porque ela era arquinimiga de Atenas e teve uma guerra fratricida, ou seja, a descendência de Tebas era os dois filhos de Édipo, Edipo, que por conta da origem que vocês conhecem, obviamente a história de Édipo, né? Edipo, não sei como se diz, Édipo. Então, ele como se tivesse uma maldição, né? Que da família do fado, digamos, pessoal, se é que existe isso na Grécia, de Édipo, repercute, e de sua descendência, repercute em toda a cidade e em toda a Grécia, na verdade. Então, os dois filhos, Eteoclo e Polinice, o Polinice, que já encontramos, inclusive, em Ulisse, perdão, vocês lembram quando a gente encontra Ulisse, que a chama é bichifruda, que é Ulisse Diomede. E o Diomede, inclusive, é um descendente de
tem alguma ligação parental, que eu não lembro bem, mas Diomedes também, que está compartilha a chama e a punição com Ulisse. Mas o corno de Ulisse é maior, porque Ulisse é mais inteligente, mais importante, obviamente. Mas diz a história grega que os dois irmãos se odiavam tanto, eles morreram nessa guerra fratricida, em que eles mobilizaram toda a Grécia, e a Grécia, a partir do ódio recíproco pelo poder, ficou uma coisa sem sentido, que se alimentou da própria guerra, do próprio ódio. Mas, então, os filhos de Édipo se odiavam tanto que, embora tendo morrido na mesma guerra e colocado na mesma fogueira, as chamas, quando os lambiam, se bifurcou. Até as chamas se dividiram como símbolo máximo, né, dos maus resultados, enfim, das consequências da incentivação do ódio e da divisão partidária e política. Bom, aqui nós termina o nosso canto de Ugolino, a leitura do canto, e temos aqui tem umas imagens, né? O Ugolino, como eu disse, mobilizou muito, né, as artes, sobretudo a partir do romantismo. Na verdade, teve traduções também do canto de Ugolino autônomas a partir de muito cedo, porque obviamente é perto, inclusive, do Inferno Acabar, um dos encontros mais das figuras preeminentes da Divina Comédia. Eu coloquei algumas, mas tem muitas mais. Então, essa a leitura do Carmelo Bene. Leonardo, a gente quer ouvir um pedacinho? É possível? Agora vocês vão. Sim, professora, agora eu vou colocar Tá. aqui e já compartilho novamente. Podemos até ouvi-lo todo, porque não é tão longo, na verdade. Agora. Não, eu não estou ouvindo. Mas também, se não dê, sim. Nossa. Então vamos ver se eu consigo fazer aqui pelo computador. E água. Esqueci da água. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Aparece aí, não? O som tá aparecendo. Não tá. Aparece que tá carregando no YouTube? Eu não sei, não. Então, Mas não, se não der também, eu mandei o link, vocês podem ouvir
é impressionante, realmente, é uma leitura, ele fez várias leituras de vários cantos de Dante, era um grande ator, ele forçava muito os limites da voz, mas esse de Ugolino, ele também, às vezes foi criticado, ele era muito polêmico, né? Mas esse canto de Ugolino eu acho que é uma das mais lindas e impressionantes, né? Leituras, interpretação, né? Do Carmelo. Mi sembra di riconoscere. Eu enviei para vocês aqui no chat o link, então, né, da leitura Sì, do Carmelo. E bene. também, Mm. agora não, ele vai entrar, mas não estou compartilhando mais. Mas Mm. também ali na lateral vocês encontram outras. Então, por Mm. exemplo, a do Roberto Benigni também e outras leituras, né? Nossa, do Roberto Benigni, agora um pequeno comentário, essa que ele fez, as leituras de Dante, né? Algumas eu vi, algumas não gostei muito, enfim, algumas no começo gostei, mas eu não sei imaginar esse do Golino. De fato, eu vou ouvir porque ele é tão diferente, mas isso não quer dizer. Tô curiosa, realmente. Obrigada, Leonardo. Eu nem tinha pensado de procurar. Olha só como a gente é condicionada, né? Mas tem, evidentemente, muitas leituras belíssimas desse canto. Tem alguns minutos para algumas perguntas, saudações, mas é outra. Então, eu queria propor, depois a gente volta, a gente estamos todos conectados, né? O Leonardo tem toda a lista, então podemos também confirmar. Mas para fazer um balanço dos nossos encontros, não aula, né? Um encontro livre, né? Eu pensei depois do feriado, o feriado não este de segunda, o feriado de finados, que imagino eu que vai ser muito complicado esse ano, né? Pensando primeiro finado, depois da pandemia, né? Enfim, me parece, pelo que eu vi no calendário, dia 6 de novembro é sexta-feira, mantendo o mesmo horário, o mesmo dia da semana, acho ser. é, mas assim, talvez alguns não possam, mas eu acho que seria uma coisa aceitável, inclusive vamos gravar, até porque ainda muitos, sim, muitos com certeza vão ficar, eu também, né, presas com as incumbências dos cursos, né? Mas isso, de repente, no começo de novembro, estamos ainda um pouquinho tranquilos. Vai ser mais para o final, como em dezembro, né? Então, eu acho que poderia ser uma data depois da Settimana della Língua, enfim. Mas, de qualquer jeito, a gente pode conferir. Em princípio, eu proporia 6 de novembro, e parece que é sexta, né, Leonardo? Depois, sim. E no mesmo horário, e a gente se comunica de qualquer jeito, só se. Eu já coloquei na minha agenda, digamos. Não vou assumir outros compromissos, a menos que tenha, mas não vai ter, enfim, eh, digamos, alguma emergência, mas enfim, assim, quanto a cursos, compromissos de trabalho, não tenho e não pretendo ter. E, e aí, ovviamente, só que assim, na verdade, o Dante não vai acabar nunca, e aí a gente está fazendo programações para a Settimana della Língua, também sobre Dante, e vai ter um link, vou mandar um link da Academia Brasileira de Letras, né, Leonardo? Ou seja, não vão ter tempo de ter saudade, posso garantir para você. Sim, a gente está inclusive, né, só verificando como que a gente vai disponibilizar, né? Na verdade, hoje também a ideia foi fazer uma tentativa para ver como que funciona essa coisa da transmissão, né? Para Uhum. também visando a Settimana della Língua. E aí nós teremos, a ideia é ter vários encontros, né, depois da semana do dia 12,
mas a gente avisa vocês, manda as informações, os links e tudo mais. E, né, ter vários encontros com vários temas para É, falar sobre Dante, sobretudo, né? E é, com vários convidados. exato, justamente. E também haverá também, a ideia seria também variar a abordagem a Dante, conforme também obras literárias brasileiras, em que Dante, algumas, digamos, já mais conhecidas, outras não que a gente conhece, mas não pelo prisma, digamos, focar, por exemplo, eu não vou falar porque reli hoje de manhã, quer dizer, não, mas tem obras famosíssimas, só que quando eu li 30 anos atrás, você não pensa, e aí tem eh, páginas gustosissime, in italiano gustosissime vuol dire muito prazerosas, também irreverentes, de uma forma, claro, não somente, né? Você sabe, Machado de Assis foi um grande admirador, tradutor de algumas partes, de Dante, ou seja, tem, na verdade, uma pletora, se diz assim, né? Sim, pletora, né? Uma quantidade muito grande. É que a gente também prepara, precisa ter tempo, não somente para ler, mas para preparar, enfim, mas, enfim. Também, se alguém conhece, é bom, até dia 6 espero de ter atualizado pelo menos a parte da bibliografia que eu conheço, o que não exclui, obviamente, outras coisas que eu não conheço. Outro dia alguém me citou um livro que eu não, brasileiro, não conhecia, então, mas depois todo mundo, aliás, se me ajudarem, né, a partir de nos ajudarem a completar a bibliografia, mesmo que seja com acenos, enfim, que eu não conheço, vai ser muito bom, vai ser, faz parte, digamos, das nossas tarefas, né? Certo? Alguma pergunta? Professora, posso Sim, só dar sim, fazer um lembrete na realidade? Como sim. no comecinho a gente teve aquela questão da gravação, se o pessoal que comentou o nome logo no início pudesse comentar Ah, novamente, porque aí a gente vai então fazer agora esse processo de recolher os nomes, né, desde o primeiro uhum. encontro até esse de hoje, né, para poder fazer então a quantidade das horas e enviar os O certificados para cada um. certificado. Certo, obrigada, Leonardo. Sim, certíssimo, certo. Obrigada, estou vendo as respostas aqui, muito obrigada, é um grande prazer. Mas, como falei, a gente é, não vai ter tempo de ter saudade, certo? Obrigada, muito obrigada. E alguns alunos, meus alunos também, a gente vai também precisa se falar para questões também de pesquisa. E eu não esqueci, não, é que a gente fica um pouquinho atropelado em certos momentos, né? Mas, enfim, a gente se comunica, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Um grande prazer. Oh, grazie. Leonardo, grazie mille novamente, realmente. Se é um Leonardo, não teria tido curso, falo sinceramente. Grazie a te, professoressa. Eh, Obrigado a todas, a gra- todos e nos vemos em breve. Perfeito, muito obrigada. Um bacio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.